Deputado protocola pedido de CPI contra abuso de autoridades do STF e TSE. Após decisão de Alexandre de Moraes, coligação de Bolsonaro racha e Partido Republicanos diz que vai recorrer à justiça. E você vai ver também. Movimentos sociais manifestam receio com segurança durante cerimônia de posse presidencial. Com o aumento de casos de Covid, São Paulo retoma a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público. No Rio de Janeiro, o filho de Sérgio Cabral se apresenta e é preso na Polícia Federal. Brasil vence a Sérvia por 2-0 em estreia na Copa do Mundo do Catar. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O deputado federal Marcel Van Hatten protocolou hoje um pedido de instalação de comissão parlamentar de inquérito, a CPI, que investigue eventuais abusos de autoridade praticados por membros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O pedido foi protocolado com 181 assinaturas, 10 a mais do que o mínimo necessário. O STF e o TSE informaram que não vão se manifestar. No documento, Van Hatten afirma que nos últimos anos e de forma acentuada nos últimos meses, foram inúmeras as violações de direitos e garantias individuais contra cidadãos brasileiros, políticos e também contra pessoas jurídicas, perpetradas por ministros das Cortes Superiores. E após decisão do ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, disse hoje que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para não ter recursos do partido bloqueados. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, indeferiu o pedido do Partido Liberal para anular o segundo turno das eleições deste ano. Na decisão, o ministro condenou os partidos da coligação de Jair Bolsonaro, que, além do Partido Liberal, é composta pelos progressistas e republicanos, que foram punidos a pagar uma multa no valor de quase R$22.900.000. Pereira destacou que, ao contrário dos outros apoiadores da coligação, o Republicanos reconheceu o resultado das urnas no mesmo dia do segundo turno. Uma das razões foi o desempenho do partido, que ampliou a bancada com 41 deputados federais, 76 estaduais e ainda fez 2 governadores, Tarcísio Freitas em São Paulo e Vanderlei Barbosa no Tocantins. Integrantes de movimentos sociais manifestaram preocupação com a segurança na cerimônia de posse do presidente eleito Lula, que está marcada para o dia 1º de janeiro em Brasília. Em reuniões com a equipe de transição, as entidades demonstraram receio com possíveis provocações e ameaças de grupos que defendem o atual governo, tanto no centro de Brasília quanto em rodovias que ligam os estados à capital do país. O maior temor é com a possibilidade de abordagens durante a passagem das caravanas, programadas para chegar ao Distrito Federal antes do evento. Um levantamento com os pontos de bloqueio nas estradas brasileiras deve ser apresentado e discutido pela transição na próxima semana. Representantes da Secretaria de Segurança do Distrito Federal também participam das discussões sobre o esquema que será montado para o dia 1º de janeiro. O protocolo prevê que Lula passe pelo Congresso Nacional, pelo Palácio do Planalto e, por fim, pelo Itamaraty, onde vai receber cumprimentos de chefes do Estado. O filho do ex-governador Sérgio Cabral, José Eduardo Neves Cabral, se apresentou na tarde desta quinta-feira na Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, no Rio, e foi preso. Ontem, José Eduardo Neves Cabral foi um dos alvos da Operação Smoke Free da Polícia Federal contra uma organização criminosa armada e transnacional especializada em comércio ilegal de cigarros, mas não tinha sido encontrado. 12 pessoas foram presas. A Polícia Federal ainda não tinha esclarecido o papel de José Eduardo no esquema.
A conta de luz vai ficar mais cara, isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica estima que a tarifa de energia vai subir 5,6% em média em 2023. Neste ano, o reajuste da tarifa de energia para os consumidores residenciais está em média em 10,83%, segundo levantamentos mais recentes. E olha só, o Banco Safra anunciou hoje a compra do grupo financeiro Alfa por R$1 bilhão. A operação depende da aprovação do Banco Central, da Superintendência de Seguros Privados e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O Banco Safra e a administradora Fortaleza, detentora do Banco Alfa, firmaram um acordo para a transferência da totalidade das ações que a financeira possui nas empresas do conglomerado Alfa. Segundo Davi Safra, um dos acionistas do grupo, a transação é um marco na história do mercado financeiro no país e clientes, funcionários e acionistas dos dois grupos serão beneficiados. O presidente do Banco Safra, Silvio de Carvalho, disse que está muito otimista com a aquisição. O Banco Alfa tem uma história de quase 100 anos, vindo posteriormente ao renomado Banco Real. Já o Banco Safra é um dos maiores bancos privados do Brasil, com mais de 10 mil colaboradores. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira, com investidores repercutindo a ata do Federal Reserve, o Banco Central Americano, divulgada na véspera. O documento apontou que as autoridades do Banco Central Americano veem redução do ritmo das altas de juros após 4 elevações consecutivas de 0,75 ponto percentual. A moeda norte-americana caiu 1,18% e encerrou o dia cotada a R$ 5,31 na venda. A prévia da inflação indica alta entre a última quinzena de outubro e os 15 primeiros dias de novembro. Segundo o IBGE, em 12 meses, o indicador ficou menor em comparação com o período anterior. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é considerado uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,53% em novembro. Segundo o IBGE, o indicador ficou 0,37 ponto percentual acima do resultado de outubro. Em novembro de 2021, a taxa foi de 1,17%. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 5,35% e em 12 meses de 6,17%, abaixo dos 12 meses imediatamente anteriores. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram variação positiva em novembro, com exceção de comunicação, que apresentou estabilidade. Segundo o IBGE, os maiores impactos vieram de alimentação e bebidas na passagem de outubro para novembro, puxado principalmente pelos alimentos para consumo no domicílio. Já no grupo de saúde e cuidados pessoais, os destaques foram os itens de higiene pessoal e os planos de saúde. Em transportes, os combustíveis voltaram a ter variação positiva e os preços da gasolina responderam para o maior impacto individual no índice do mês. Em relação aos índices regionais, os preços de todas as regiões pesquisadas tiveram variações positivas. As maiores altas ocorreram em Recife e em Brasília. Já a menor variação foi registrada em Curitiba. E veja a seguir, São Paulo retoma obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público. E ainda, Brasil vence a Sérvia em estreia na Copa do Mundo do Catar. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta às 18 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. Dia 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Os hemocentros de todo o país se reuniram para incentivar a população a praticar esse ato simples e rápido, mas que salva muitas vidas. É rápido. Um cadastro, um questionário, 10 minutinhos em uma cadeira e pronto. Você já salvou pelo menos uma vida. Com a chegada das festas de fim de ano, os bancos de sangue começam uma campanha para que as pessoas ajudem no abastecimento dos estoques. No Brasil,
Dados do Ministério da Saúde mostram que 1,8% da população tem o hábito de doar sangue com frequência. Mas esse número ainda é baixo, perto dos 5% registrados em países da Europa. Os avanços tecnológicos trazem uma diminuição do uso do sangue. Porém, ninguém coloca um paciente em sala de centro cirúrgico sem ter a reserva, sem ver que na geladeira tem sangue, caso haja necessidade, porque senão estaria colocando esse paciente em risco. Então, de repente, o mesmo número de doadores com um uso maior, então acaba que a conta fica negativa, né? Ou seja, muitas vezes não, a maioria desses últimos meses nós estamos funcionando no mínimo em alerta, muitas vezes num estoque crítico ou emergência, onde a gente atende 20%, 30% do solicitado. E quem pode doar sangue? A maioria das pessoas pode doar sangue. Você precisa estar em boas condições de saúde, então é lógico que se você está num momento que você está resfriada, não pode, mas é momentâneo. Então já pega um papel e uma caneta e anota aí. Para doar sangue, você precisa ter entre 16 e 69 anos de idade. Idosos devem ter realizado pelo menos uma doação de sangue antes dos 61 anos. Precisa pesar mais de 51 quilos. Tem que apresentar documento de identificação oficial com foto. Deve ter dormido pelo menos 6 horas, com qualidade, na noite anterior à doação. Para quem tomou vacina contra a Covid-19, é necessário esperar uma semana após a aplicação das doses. Apenas no caso da Coronavac, esse prazo é de 48 horas. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Todo o sangue doado é separado entre hemácias, plaquetas e plasma. E esses componentes são distribuídos para os hospitais para atender aos casos de emergência e aos pacientes que estão internados. O que poucas pessoas sabem é que o ato pode ser benéfico para a própria saúde, com a melhora dos níveis de colesterol, a diminuição da pressão arterial, além da diminuição do risco de câncer de fígado. E vale lembrar também que doar sangue pode ser bom para o corpo em geral. Isso porque o doador, antes de realizar o procedimento, precisa passar por uma bateria de exames. Então é isso aí, é só ir atrás de um banco de sangue e fazer a sua doação. O governo do estado e a prefeitura de São Paulo decidiram retomar a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público a partir de sábado. O governo estadual recomendou que a medida seja adotada por todos os municípios do estado e afirmou que é fundamental que todos estejam com o ciclo vacinal completo para assegurar maior proteção contra o coronavírus. Nas últimas semanas, o estado de São Paulo registrou aumento na transmissão da Covid. O número de internações em leitos de enfermaria e UTI tiveram altas de 156% nos últimos 14 dias, com média diária de 400 internações. E a segunda maior economia do mundo, a China, enfrenta uma nova onda de Covid. O Escritório Nacional de Saúde registrou mais de 30 mil novos casos em apenas um dia. O país é a única grande economia que ainda busca erradicar completamente o vírus de seu território, com medidas radicais como bloqueios de cidades inteiras. A Rússia anunciou hoje que distribuiu passaportes russos para mais de 80 mil moradores de 4 regiões da Ucrânia, que afirma ter incorporado o seu território. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia cobrou da ONU uma ação contra os bombardeios russos que deixaram milhões de pessoas no frio e na escuridão às vésperas do inverno. O Ministério do Interior da Rússia afirmou hoje que desde que as 4 regiões foram incorporadas à Federação Russa e de acordo com a lei, mais de 80 mil pessoas receberam passaportes como cidadãos da Federação Russa. Mas essas anexações não são reconhecidas pela comunidade internacional. Em setembro, a Rússia organizou referendos denunciados como farsas pelos países ocidentais para anexar as áreas que controla nas regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk no leste, assim como Zaporísia e Kherson no sul.
Enquanto isso, o presidente ucraniano participou à distância de um encontro de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de praticar terrorismo energético e convidou técnicos da ONU para avaliar os estragos na infraestrutura civil do país. A ONU já prevê uma crise humanitária e um êxodo de mais de 3 milhões de ucranianos durante o inverno, que só começa oficialmente no dia 21 de dezembro. E mudando de assunto, vamos falar agora sobre a Copa do Mundo. E Leonardo Félix está aqui neste dia especial que marcou aí a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria. Boa noite, Juliano. Estamos aqui de verde e amarelo e vibrando com a vitória brasileira na estreia, não é verdade? Acabou agora há pouco no estádio Lusail, em Doha. Brasil 2, Sérvia 0. Foi um início promissor na caminhada brasileira em busca do Hexa. A partida foi válida pelo Grupo G da Copa do Mundo. E depois de um primeiro tempo amarrado, o atacante Richarlison marcou 2 vezes na etapa complementar. O segundo gol, então, foi uma pintura, um golaço de voleio, né? Mas nem tudo são flores nesse jogo, tem preocupação aí para o Neymar, que está aí preocupando a comissão técnica. Ele saiu do campo chorando e começou imediatamente o tratamento com gelo no tornozelo. A gente ainda não tem mais informações sobre essa contusão do craque brasileiro. A seleção volta a campo na segunda-feira, dia 28, à 13h no horário de Brasília, contra a Suíça. E falando das demais partidas do dia, no primeiro jogo a Suíça venceu logo pela manhã Camarões por 1-0 na abertura do Grupo G, a chave do Brasil. O início do jogo foi disputado, com boas chances da seleção camaronesa, mas as alterações táticas do time europeu no intervalo surtiram efeito. Depois de uma troca de passes que envolveu quase todos os atletas suíços, o atacante Bril Embolo apareceu para botar a bola na rede e dar números finais à partida. Embolo é nascido em Yaoundé, capital de Camarões, e não comemorou em homenagem ao país em que nasceu. Na próxima rodada, a Suíça enfrenta o Brasil, enquanto Camarões encara a Sérvia. E teve mais um 0-0 no Catar. Uruguai e Coreia do Sul fizeram um jogo muito físico, mas com pouquíssimas chances de gol criadas em partida do Grupo H. No primeiro tempo, o zagueiro uruguaio Diego Godin colocou uma bola na trave e o coreano Wang Ui-jo teve uma chance livre na área, mas chutou por cima. Na segunda etapa, o Uruguai voltou a carimbar a trave do país asiático, com um chutaço de fora da área de Federico Valverde. Entre os conhecidos dos brasileiros estiveram em campo Matias Vinha, ex-Palmeiras, e Guilhermo Varela, lateral do Flamengo. Jorge de Arrascaeta, também do Flamengo, ficou no banco. A segunda rodada do Grupo H vai ser na próxima segunda-feira. A Coreia do Sul enfrenta Gana no estádio Cidade da Educação, enquanto o Uruguai joga contra Portugal em Lusail. Agora o panorama entre Portugal e Gana foi completamente diferente. Foram 5 gols no segundo tempo e os lusos venceram os africanos por 3-2 no estádio 974 em Doha, na estreia das duas seleções do Grupo H. Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar gols em 5 edições diferentes da Copa do Mundo. O primeiro tempo teve domínio luso, mas Portugal e Gana não saíram do 0-0. Mas aos 19 minutos da segunda etapa, Cristiano Ronaldo fez história ao bater o pênalti com força no canto direito para abrir o placar. Após o gol, a partida ganhou emoção e muita movimentação. André Ayew empatou para Gana aos 27. Este foi o primeiro gol de uma seleção africana na Copa do Mundo do Catar. 5 minutos depois, João Félix colocou Portugal novamente à frente e Rafael Leão aumentou a vantagem. Aos 43 minutos, Bucari diminuiu de cabeça e deu nova esperança para os ganeses. Mas o jogo terminou mesmo com a vitória portuguesa por 3-2. E amanhã começa a segunda rodada da fase de classificação da Copa do Catar com partidas dos grupos A e B. Vamos conferir agora os jogos desta sexta-feira. Logo às 7 da manhã, País de Gales e Irã jogam pelo grupo B. Às 10 da manhã, no grupo A, o Catar enfrenta Senegal. À 1 da tarde, também pelo grupo A, duelam Holanda e Equador. E fechando o dia, às 4 da tarde, tem Inglaterra e Estados Unidos no grupo B.
Eu volto amanhã com mais informações da Copa do Mundo aqui no Jornal das 6h30. Com você, Maria Alice e Juliana. Mas olha só, Léo, ainda falando sobre a Copa do Mundo, em toda a Copa do Mundo, os jogadores ditam moda com cortes e penteados ousados. Mas, além deles, são muitos os brasileiros que transformam a cabeleira para torcer aí pela seleção. É isso mesmo. No Rio de Janeiro, um barbeiro viralizou na internet com um penteado que está fazendo muito sucesso. Acompanhe. A fita adesiva marca a faixa branca e o molde, feito com uma folha de caderno, delimita as formas geométricas da bandeira do Brasil. A finalização cheia de capricho do barbeiro é o que dá o toque final à pintura de cabelo, que virou arte. Washington Rodrigo é o nome do autor da obra. Tem apenas 24 anos de idade e desde os 18 está nessa profissão. A divulgação do trabalho na internet começou há cerca de 2 anos. E com a chegada da Copa, ele resolveu inovar. Pensei, vamos fazer a bandeira do Brasil. E fiquei pensando em como executar para fazer esse serviço na cabeça do cliente. O primeiro a se dispor ao teste foi o Eric, que agora chama a atenção por onde passa. Eles gostam bastante. Às vezes pede até para tirar foto. Quando viu o trabalho pronto, o Kennedy foi logo entrando na fila. Diz que a pintura vai dar sorte para a seleção. Agora não tem como o Brasil não ganhar. E é claro que o Washington também vai ganhar muito com tudo isso. O barbeiro nem imaginava que aquele vídeo que postou apenas para atrair mais clientes em tempos de Mundial ganharia tanta notoriedade na internet. Até o fechamento dessa reportagem, os números acumulados nas 2 redes sociais do jovem já impressionavam. Nós somos em 11 milhões de visualizações no Instagram e TikTok. E no meio de tanta gente, uma visualização ganhou destaque. Porque, segundo Washington, ninguém mais, ninguém menos que o jogador Richarlison também teria assistido ao vídeo. Falei, zerei a vida agora. O cara da seleção vendo meu serviço, falei, nossa. Justo um dos primeiros jogadores do Brasil a exibir sua transformação para a Copa do Catar na internet. Transformar o visual nessa época é mania entre os jogadores. Uma das mudanças mais famosas foi a do Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002. Quem não lembra do corte cascão? Neymar é outro que já mudou bastante. Em sua estreia na seleção, adotou o famoso moicano. Depois clareou as pontas do topete, que sem fixador virava franja. Na sequência, o camisa 10 ficou completamente loiro. E logo voltou às origens. Mas se transformou mais um tanto de vezes depois, até chegar ao Catar. Assim, já Everton Ribeiro, que também apostou em um novo visual para estrear nos gramados do Mundial, chegou com as madeixas mais claras por lá. Na legenda da foto postada em 5 de novembro, escreveu "Quase nevou", referindo-se às luzes feitas no cabelo. E você sabia que a seleção brasileira é acompanhada por barbeiros para manter o corte e coloração dos cabelos dos jogadores? A informação foi divulgada pelo G1 no final de setembro. Os escolhidos, segundo a reportagem, foram os sócios Leonardo Citadin e Lucas Martins, ambos de Criciúma, em Santa Catarina. Eles têm uma barbearia em Londres, na Inglaterra, onde atendem atletas famosos. E agora tem a experiência única de cuidar dos brasileiros no Catar. Quem sabe um dia o Washington também vem assumir esse posto, não é mesmo? Pelo menos o primeiro passo já foi dado. Eu desejo aí, quando a seleção brasileira voltar, né, que voltem com a taça pra gente, algum jogador aí se interessa em fazer. Vamos estar aí prontinho aí pra estar fazendo esse serviço. Quanto estilo, hein? Muita criatividade, parabéns. né, Pena Ju? que não dá para fazer no nosso cabelo, né? Não é? Não, no nosso acho que não ia Eu ficar queria muito entrar na bom. onda, mas Deixa para os meninos, né? Tão bonitos. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.